povos. Todos encontraram Isaías 55. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram. Inicia-se assim: graça oferecida, graça gratuitamente oferecida a todos, né? Graça oferecida gratuitamente a todos. Só esse início aqui já me chamou muita atenção, meus irmãos. Da grandeza que o Senhor teve quando usou Isaías para aquele povo e para os nossos tempos. Todos encontraram? Diz assim, né? A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, com príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque se compadecerá deles. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Até aqui o 12, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me chamou muita atenção. Há dias que o Senhor tem tocado meu coração. Portanto, né, se nós observarmos, nós ouvimos falar, né, da água do Senhor, né, na palavra, os cânticos, hoje mesmo nós cantamos, né, sobre a água do Senhor. Não é essa água física que nós bebemos, mas que nossa matéria precisa, mas o que o nosso corpo anseia é pela a água do Senhor. E o Senhor aqui, quando usou o profeta, que falava para aquele povo, porque aquele povo estava, mesmo conhecendo o poder de Deus, mesmo sabendo da grandeza desse Deus poderoso, Deus usou o profeta para falar para aquele povo. Aí que me chamou muita atenção, né? A todos vós, o Senhor chamou aqui a todos vós. Aqui ele não fez distinção de pessoas. O homem muitas vezes ele tem um convite, ele faz um convite, aí ele seleciona as pessoas. Muitas vezes o cara ele vai abrir um concurso, tem limitação de pessoas e qualificações. Aqui o Senhor diz: a todos vós, o que tendes sede,
vinde às águas. Deus aqui, Ele está chamando a todos. E Ele quer que todos, Ele queria que todo aquele povo desse ouvido e viesse, tivesse essa sede, no seu interior, eles fossem sedentos, né? De obedecer a palavra do Senhor, de receber essa água viva. Quando Ele diz, né? Vinde às águas, vós os que não tendes dinheiro, vinde. Aqui Ele está chamando todos. E para nós, essa palavra exclusivamente para os nossos tempos. O Senhor está chamando todos vós, independente da situação que nós estejamos passando, da situação que você está passando. Não sei qual é a aflição que cada um possa estar passando nesse momento, mas Deus sabe. E nesta noite o Senhor quer verdadeiramente que você tenha um compromisso. O Senhor quer que eu tenha um compromisso com Ele, que eu tenha sede desse Deus vivo, que eu tenha sede de buscar esta água que dá vida, não a vida ao meu corpo, mas a vida ao meu espírito que está clamando pela misericórdia do Senhor, mas a minha alma luta contra a minha carne, e o que quer prevalecer é a minha carne, é a sua carne, mas creia que o nosso Deus, quando nós pomos tudo diante do Senhor, quando nós passamos a confiar nesse Deus vivo, Ele vai muito mais além, mas é preciso eu confiar e crer nesse Deus vivo e entregar, me doar verdadeiramente de coração ao Senhor. Que seja um anseio que eu esteja passando na minha vida, que eu possa estar aflito, angustiado. Você, onde você está, eu não sei. Você pode estar decepcionado com alguém, você pode estar angustiado, você pode estar com depressão, depressivo por alguma coisa, mas creia que o nosso Deus, Ele é capaz de resolver toda essa sua causa. Deus é capaz de resolver toda a minha causa, porque eu sou carente da graça de Deus, você é carente da graça do Senhor, mas o Senhor, o que me chama muita atenção é que o Senhor é diferente do homem. O homem, muitas vezes, quando ele tem uma condição, ele quer impor as suas condições para que nós tenhamos aquilo que Ele quer oferecer. Mas o nosso Deus, Ele chama com amor, que se a gente perceber o amor que Deus chama, o carinho que Deus chama, para que nós venhamos todos, independente das nossas condições que nós estamos, independente daquilo que nós estamos passando, da angústia, pode ser o desemprego, pode ser a necessidade de dentro da nossa casa. Se nós pormos a nossa confiança no Senhor, se nós verdadeiramente tiver essa sede, esse desejo no nosso coração, e quantas vezes você tem essa sede no seu coração, aí você escuta a palavra do Senhor, alguém lhe dá a oportunidade de você dizer, vamos caminhar com esse Senhor, escuta, dá ouvido esta palavra, aí a gente é levado a dizer, não é hora, o tempo é hoje. O Senhor, Ele falava, a sede do Senhor, se nós formos observar aqui, nesse único versículo aqui, o Senhor chama o vinde do Senhor, Ele aparece 3 vezes, só no versículo 1. O amor do Senhor tão grande é, o amor do Senhor, Ele não desiste de mim e nem de você. Muitas vezes nós estamos passando por problemas que nós achamos impossível adiante dos nossos olhos, mas para o nosso Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando Ele diz que você tenha sede, aos sedentos, vinde às águas, essa água do Senhor, ela é pura, ela é transformadora. A água física, ela vem matar a sede da minha matéria, mas essa água que o nosso Deus está me oferecendo, que oferece para você, é uma água que vai transformar o meu interior, ela vai passar purificando dos meus pensamentos. E o que é o purificar? Para que eu possa receber do Senhor esta água e ter uma terra preparada, um local preparado para que o Espírito Santo venha morar dentro de mim. Essa água do Senhor, ela vem acalmar o meu coração, o seu coração, ela vem purificar daquilo que desagrada ao Senhor. Nós temos que
ver que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que entender isso, que o nosso Deus nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vendo aí coisas acontecendo, não só pela mão dos homens, mas a própria natureza. Estamos vendo aí, né, o que aconteceu no Paraná. E o Senhor, Ele chama mansamente para você, né, o sedento das águas, venha, aceite essa água, esse chamado do Senhor, para que você receba dessa água transformadora. E o que é transformação? É você deixar, é eu deixar os meus pecados, a prostituição, o adultério, a ganância pela condição financeira, pelas coisas mundanas. Vamos querer buscar as coisas do Senhor. E essa palavra do Senhor, como ele diz, é para todos. O Senhor chama o pequeno, o grande. Essa palavra, quando o profeta foi usado, era para os reis. Naquela época, os ricos era bem pouco, eu creio. Os reis, aquele pessoal que estavam em desobediência ao Senhor, conhecia o poder do Senhor, mas estavam em desobediência. E o profeta se levantou, e eu creio que ele teve muita dificuldade para repassar isso, mas ele estava dando um recado do Senhor, e esse recado ele vem para nós hoje, os nossos tempos, que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Nós somos avisados, a palavra do Senhor nos avisa que nós haveríamos de passar tempos difíceis. A palavra do Senhor diz, né, que viria tempo difícil, porque o homem seria avarento, presunçoso, amaria mais ao dinheiro do que a Deus. E infelizmente nós estamos vivendo esse tempo, mas o Senhor, Ele quer mudar essa história do ser humano, porque o Senhor não tem prazer de que o ímpio se perda, e sim que ele se converta. E quando eu escuto a palavra do Senhor, quando eu não dou ouvido, eu não dou crédito, eu sou um ímpio, porque eu estou dando crédito às coisas do mundo. E quando eu dou crédito às coisas do mundo e não dou crédito ao que a palavra do Senhor nos diz, o que Ele tanto já tem falado aos nossos corações, aqui nesse local, nesse templo, o Senhor tem falado várias e várias vezes com os nossos corações para nós, mas há algo dentro de nós que parece querer ser mais do que a graça que o Senhor derrama sobre nós. Mas a graça é maior se nós deixarmos verdadeiramente esta água entrar no nosso coração. Se você deixar se você deixar essa água entrar no seu coração, creia que o Senhor vai fazer uma transformação, porque essa água do Senhor, ela representa a nossa vida espiritual. Mas o Senhor também, Ele quer cuidar da nossa vida material, para que nós possamos ser templo do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Nós não podemos deixar passar e achar que isso é uma coisa simples. Não, meus amados irmãos, isso aqui é algo extraordinário. Isso aqui, o profeta, diz os historiadores, né, que o profeta foi usado, o Senhor usou, deu essa palavra para ele há 750 anos. Quantas coisas passaram, eu nem nascido era, meu pai nem nascido era, e essa palavra hoje ela está como se tivesse sido escrita há poucos dias. O chamado do Senhor, ele é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Se você puder, no íntimo do seu interior, que o Senhor possa abrir o seu interior nesse momento, para que você possa entender esse chamado do Senhor. O chamado do Senhor, Ele não faz pressão para que você venha obedecer, mas Ele chama com amor a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Olhe mais uma vez aqui, o vinde do Senhor, vinde, obedeça o meu chamado. Quando nós lemos uma palavra dessa aqui, essa palavra aqui, ela está falando para mim, ela está falando para você. Mas o Senhor quer que eu dê ouvido a essa palavra do Senhor. Eu que já leio essa palavra, o Senhor já tem falado no meu coração em outras ocasiões. O Senhor está sempre nos orientando. Mas é preciso que eu venha verdadeiramente obedecer ao Senhor. Nas quinta-feiras tem
estudo que enriquece muito. E nós temos aprendido que muitas vezes nós recebemos a bênção do Senhor, somos servos do Senhor, mas quando nós vimos que aquele pessoal da época, eles abençoados pelo Senhor, não tinha precisão deles desobedecer o Senhor, e ele desobedecia, e o pecado vinha, e o Senhor, pela sua infinita bondade, levantava sacerdote, levantava profeta para falar para aquele povo. E para nós, hoje, no nosso dia, nós, conhecedores da palavra do Senhor, comprado e lavado com o sangue de Jesus Cristo, nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa carne e com o inimigo das nossas almas, para que ele não venha roubar aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração, porque a preocupação do Senhor é maior do que a minha, a preocupação do Senhor é maior do que a sua. Você pode estar preocupado da manhã, está encerrando um boleto, você tem que pagar, você está preocupado com uma tarefa que você vai ter que executar na manhã de segunda-feira, mas preocupe-se, dê lugar para o chamado do Senhor, escute, você seja sedento o chamado do Senhor, escute, tenha sede de beber esta água, deixe o Senhor entrar no seu coração. Mesmo eu sendo um servo do Senhor, eu tenho que ter cuidado, deixar verdadeiramente o Senhor entrar no meu coração, porque muitas vezes nós confessamos o Senhor, é uma empolgação no início, e no final das caminhadas, lá pastando, nós começamos a nos desanimar com as diversidades da vida, porque ela vem, meus amados irmãos. Mas se nós buscarmos o Senhor, Ele é fiel e justo, Ele não vai nos desamparar, porque Ele diz que nós teremos no mundo, terás aflição, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencerás também. Isso é para nós, é para os nossos dias, é para mim, é para você que ainda é só ouvinte da palavra do Senhor, ainda não teve um compromisso sério com o Senhor, mas o que o Senhor chama aqui, vinde às águas, seja sedento pela palavra do Senhor, em obedecê-lo. Não basta só você ser filho, ter ouvido, não basta só eu ter filho, porque essa palavra, ela vem para mim também, não basta eu ter conhecimento da palavra do Senhor, não basta eu ser filho, eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer, eu vou ser um filho desobediente. E na desobediência, o Senhor não vai me abençoar. Na desobediência, o Senhor não vai nos abençoar. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque pode se levantar uma torre de problema dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E nosso lar é o quartel do Senhor. É para nós estarmos buscando a presença do Senhor, para que quando venham essas lutas, nós temos graça, o Senhor vai nos dar o discernimento e a saída, e jamais o inimigo vai ter força, e jamais a nossa carne vai prevalecer, mas vai prevalecer a vontade do Senhor, e é isso que o Senhor quer para a minha vida, para a nossa vida, a sua vida, e você ainda não teve um compromisso com o Senhor, mas o que eu vejo aqui, o Senhor, Ele quer um compromisso com todo, porque a graça dEle é oferecida gratuitamente. Para nós é gratuito. Quando se segue aqui na terceira linha, né, daqui do primeiro versículo. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ofereceu a água do Senhor, essa alma que vai purificar o meu interior, o seu interior, mas é preciso que eu deixe que o Senhor verdadeiramente venha trabalhar na minha vida, venha tirar as minhas inquietações, venha quebrar a minha natureza humana, porque a natureza humana trabalha contra a natureza do Senhor. A natureza do Senhor, nós já estamos vendo aqui, o chamado do Senhor é muito maravilhoso. Ele não chama de uma forma que você seja forçado, não, Ele chama vinde, um amor, vinde. Você que não tem dinheiro, porque é a salvação, tudo já foi, Ele está nos oferecendo a salvação, tudo já foi feito. O que cabe a mim, a você,
é obedecer o chamado do Senhor. Em Mateus no capítulo 1, versículo 28, se eu não me engano, diz assim: vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Esse vinde do Senhor, o profeta já falava para aquele povo: vinde, e trazendo para os nossos tempos, se nós for para o Velho Testamento, a nova aliança, a transformação que o Senhor fez, a oportunidade que Ele deu para mim, para nós que estamos sentados aqui nessas cadeiras, e para você que tiver a oportunidade de ouvir esta palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor Ele chama de uma forma extraordinária, Ele não cobra nada. O que é que Ele cobra de mim? É a renúncia. O que é que eu tenho que renunciar? É o meu egoísmo, que trabalha fortemente. Nós sabemos que o sistema, ele trabalha para te oprimir, e o nosso Deus, né, Ele te chama com amor. O nosso Deus, Ele não nos oferece a salvação de uma forma encoberta, não, é descoberta. O Senhor, Ele oferece gratuitamente, e Ele te mostra o porquê. É porque Ele quer dar a salvação. O sistema, quando ele te oferece uma coisa boa, quando ele te oferece uma boa compra, uma boa promoção, vai olhar por trás da cláusula que está dentro daquele contrato. Tem série de coisas minúsculas que ele não faz nem questão, que nós sabemos, mas diante das comunicações, as coisas são maravilhosas. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele faz questão que nós sabemos o porquê. Ele é interessado na minha salvação, na sua salvação. Nem eu mesmo tenho a noção, a ideia, o quanto Deus se preocupa, porque Deus é o nosso Pai. Deus, Ele quer ser o seu Pai, Ele quer ser aquela pessoa que conduz o seu pensamento, que conduz as suas emoções. Mas para isso é preciso que nós renunciemos tudo isso. Mas como eu vou renunciar se tudo me leva para as coisas terrenas? É ter sede dessa água do Senhor, é ser sedento em conhecer a palavra do Senhor. Esta água, ela vem nos purificar, que é quando aqui na terceira linha aqui do versículo 1, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse leite representava o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele iniciou aqui, né, falando da água do Senhor, essa água transformadora. Aqui, o leite representava o Espírito Santo. O Espírito Santo já encontra a casa limpa. Eu aceitei, tive sede da água do Senhor, em conhecer a palavra do Senhor, em obedecer aquilo, dar crédito naquilo que eu já ouvi. Porque todos nós já ouvimos a palavra do Senhor. Nós só muitas vezes achamos que não temos tempo, achamos que algo ainda não é para acontecer, mas se você ouviu a palavra do Senhor, se você escutou, ela tocou em seu coração, não deixe para amanhã. E para nós termos um compromisso com o Senhor, nós podemos nos comprometer com o Senhor, aonde nós estiver, no nosso carro dirigindo, no nosso transporte coletivo, dentro do nosso quarto. Se aquela palavra, muitas vezes o Senhor fala através das suas pregações, usa os seus pregadores, os pastores para falar, e muitas vezes nós chegamos em casa, aquela palavra está trabalhando no nosso coração. É ali que o Senhor, muitas vezes nós estamos no nosso quarto sozinhos, ali o Senhor está trabalhando. Aí tem duas escolhas: é eu obedecer aquele chamado do Senhor que está falando para mim, ou eu passar por despercebido. E é eu passar por despercebido essa palavra, vem as coisas do mundo para tirar, e tira rapidinho. Por que nós ouvimos, né? Às vezes até nós questionamos por que nós somos abençoados, entramos, né, no templo, né, chegamos aqui, louvamos ao Senhor, é para o Senhor. Mas perceba o quanto Deus é maravilhoso. Ele nos alegra, Ele nos fortalece. Mas é porque nós estamos aqui junto, e junto nós podemos buscar o Senhor aonde estivermos, no trabalho, no colégio, seja onde for.
Mas acontece que quando nós reunimos juntos, aos domingos, nós estamos juntos, nós estamos nos fortalecendo juntos. É uma fogueira, a fogueira santa, mas a fogueira santa do Senhor. Nós somos os que são, se nós tivermos, né, afinado com o Senhor, porque o Senhor trabalha nas nossas vidas. Esse chamado do Senhor, esse vinde do Senhor, é exatamente para que você pare, medite naquilo que está atrapalhando a sua vida de fé. Creia no que o Senhor já tem falado ao seu coração, que eu possa crer naquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Esse vinho do Senhor é um vinho maravilhoso, não tem cláusulas minúsculas, não tem oferta que aos meus olhos possa imaginar, mas é uma coisa tremenda, porque aqui o Senhor está me oferecendo algo eterno, não o terreno, mas o eterno, o espiritual. E para que isso aconteça, eu tenho que beber da água do Senhor, e eu tenho que beber desse leite representado, o Espírito Santo representando o leite, e nós temos que deixar os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos vícios, porque o leite é o Espírito Santo, e o Espírito Santo representa, né? O leite é uma coisa pura, limpa. Você vê que o leite, ele é alvinho, mas você não pode ferver ele numa vasilha qualquer. Você vai pegar a sua panela suja, a sua chaleira suja, e vai ferver o leite, ele vai talhar e não vai se estragar, não vai prestar. E o Senhor, ele exatamente, a água do Senhor é para que nós venhamos a nos transformar, deixar o Senhor transformar as nossas vidas. Nós comprarmos de graça. O de graça é o chamado, é de graça. Vinde, o Senhor chama com um amor tão grande, porque Ele é um Pai amoroso, né? Ele não quer que nós nos perdemos, mas Ele quer nos encher da sua graça, do seu amor, desse Espírito Santo que vai trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós temos que limpar o nosso interior, que é o nosso corpo. Eu deixar o velho homem morrer, e deixar morrer a nova natureza, a natureza de Deus. É deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, tomar as minhas decisões, eu confiar no Senhor. E isso faz muito efeito na vida daquele que crê. Ele pode fazer muito efeito na sua vida que ainda não conhece. Tenha sede, queira experimentar esse vinho do Senhor, o amor do Senhor, porque o Senhor, Ele fará algo tremendo na sua vida. Quando nós obedecemos, parece difícil, mas são coisas que, se você confiar no Senhor, Deus me deu uma bênção muito grande que eu não esperava, mas eu confiei no Senhor, eu pedi ao Senhor e disse a Ele, se fosse da vontade dEle, Ele me desse. Há 5 anos atrás o Senhor me deu uma bênção no valor de 85 mil, era impossível para quem ganha o salário mínimo, mas era uma necessidade, não era uma vaidade, era uma necessidade como ainda está sendo. O Senhor honrou, me abençoou, mas para isso, o preço que eu tive que pagar, a obediência do Senhor. Quantas vezes as pessoas, né, me ofereciam aquele produto que eu estava querendo, assim como o mundo faz, o mundo oferece coisas que aos seus olhos é coisas vantajosas, mas quando nós obedecemos o Senhor tem um cuidado para que nós não venhamos cair no laço do sistema, nas tentações da nossa carne, da nossa matéria. Mas para isso nós temos que andar buscando sempre o Senhor, querer sempre beber esse leite genuíno, o Espírito Santo morar nas nossas vidas, é nós deixarmos o Senhor trabalhar verdadeiramente nas nossas vidas. O versículo 2 diz assim: por que gasteis o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Olha, escuta aqui mais uma vez, olha aqui, ó. Ouve-me, o Senhor usando o profeta para aquele povo, né, que certamente estavam, né, gastando suas condições financeiras, né, com luxo, esquecendo, né, do Deus que tinha dado vitória a ele, do Deus que tinha dado conquista, e eles estavam, né, sendo vitoriosos. E aqui, ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Oh, Deus maravilhoso!
E se nós tomar posse dessa bênção maravilhosa, né, que o Senhor revelara ao profeta há tantos anos, e hoje, né, ela também serve para nossos dias, serve para mim e serve para você. Ouve-me atentamente. Se nós pudéssemos sempre dar ouvido ao Senhor, se nós fosse sempre obediente ao Senhor, mas que nós, conhecedores da palavra do Senhor, que nós possamos andar em obediência ao Senhor. Uma coisa que está muito atual nos nossos dias, né? Daqui a primeira linha do versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Quantos que estão afligidos por aí, porque estão enrolados exatamente porque foram enganados por propagandas? Por que nós não somos levados a uma educação financeira, economizar, a comprar quando o nosso dinheiro dá? Nós somos levados a comprar quando nós não temos dinheiro. Quando eu passo o meu cartãozinho, eu não tenho nem um tostãozinho, eu tenho só o crédito. Eu estou comprando com o dinheiro de alguém. E o dinheiro de alguém, ele vai me cobrar caro, ele não vai me dar de graça. Aí eu perdo o controle, porque vem mais incentivo e mais incentivo. É de onde vem aqui a meditação no meu coração. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Quantos deixam de comprar pão para o seu filho porque vão pagar juros absurdos em compras que muitas vezes nem nós precisávamos? Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ouve-me atentamente, comei o que é bom. Se nós dermos crédito à palavra do Senhor, certamente você vai ser grandemente abençoado. E só o Senhor pode libertar. Muitas vezes nós estamos na nossa angústia, nas nossas aflições, que nós não podemos resolver, que não tem saída, nós não adquirimos saída. Muitas vezes nós estamos devendo um simples R$1.000 e nós não temos condição de arrumar nem 100, aí vem as aflições. Mas o Senhor, Ele nos oferece uma direção, se nós tivermos bebido verdadeiramente da água do Senhor, desta água que vai transformar o seu coração, o meu coração. O Espírito Santo vai fazer morada na minha vida e na sua vida, porque é essa a vontade do Senhor, que você dê ouvido. Vinde, comprai e comei vinho, comprai sem dinheiro, meus amados irmãos. O que nós temos que fazer é obedecer. A única coisa, o sacrifício que eu tenho que fazer é obedecer, porque o sacrifício maior já foi feito lá na cruz. O Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, Ele renunciou toda a sua condição, Ele era rei. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele poderia estar num palácio, Ele renunciou tudo isso para que eu hoje, você, para que nós pudéssemos termos o privilégio de receber essa salvação de graça, porque Ele já pagou todo o preço por mim e por você. Que o Senhor possa verdadeiramente entrar nos nossos corações, que Ele possa abrir os seus ouvidos e os seus olhos possam ver e ouvir o chamado do Senhor. Não tem enganação, é simples. Aqui o profeta, na sua simplicidade, foi usada por Deus. E aqui nós estamos na nossa simplicidade, meditando, né, na palavra do Senhor aqui junto, compartilhando aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e aquilo que o Senhor pode fazer muito mais nas nossas vidas, na sua vida, na vida daquele que ainda não crê, que está indeciso, mas o Senhor chama. O Senhor não se cansa, porque Ele tem prazer que nós se voltamos para Ele. Ele quer que todos nós se salvamos. Ele chama. E os sinais estão acontecendo aí, nós não temos mais tempo. O tempo está correndo. As coisas estão acontecendo. Os homens estão se revoltando, homens contra homens. A natureza está mostrando o seu poder. Nós vimos aí a devastação que houve em Paraná. O homem corre para buscar bens materiais
pensando que está seguro, querendo fazer o futuro dele melhor, uma aposentadoria se ele chegar lá, constrói casas, prédios, compra fazendas, gado. E vimos aí, meus amados irmãos, em fração de horas, aquilo foi tudo ao chão. O nosso Deus, Ele está mostrando que Ele está no controle de tudo. Não é o homem que está no controle, é o nosso Deus. Se nós dermos ouvido ao Senhor, e Ele está chamando, vinde, vinde. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Vamos dar ouvido ao Senhor, que as nossas condições, elas vão a melhorar. Vamos trabalhar pela salvação da nossa alma. Não vamos buscar o material, porque o Senhor, na hora certa, Ele vai dar. Não é que eu estou querendo dizer que você não vai mais trabalhar, você vai largar seu emprego. Não. Mas que você dê ouvido à palavra do Senhor. Aquele povo do Velho Testamento, ele não dava ouvido à palavra do Senhor. E o castigo vinha, porque Deus é amor, Deus é justiça. Mas Ele enviava seus profetas para anunciar o pecado dele e o arrependimento. E quando ele se arrependia, voltava a paz, eles tinham sossego. E o Senhor, a profecia já está aqui. O nosso profeta foi Jesus Cristo, morreu por mim e por você. Creia que tudo já foi feito, é de graça. Beba desse leite, é o Espírito Santo, receba a palavra do Senhor, porque aí Ele vai trabalhar nos meus atos, nos seus atos, naquilo que não satisfaz ao meu coração, porque Deus quer me dar aquilo que satisfaz o meu coração, não a matéria. Por que muitos recursados estão em depressão? Porque falta algo. A alma dele anseia pelo Espírito de Deus, por essa água que dá vida, porque nós somos, como nós cantamos, nós somos sedentos, somos terra seca, e a água do Senhor, ela vem exatamente para irrigar o meu coração, a minha matéria, e haver uma transformação, que depois de tudo isso transformado, a minha matéria, essa água, ela vai fluir, porque enquanto mais eu busco, mais essa água vai fluir, mas o Espírito Santo está fazendo morada dentro de mim, esse leite genuíno. Então nós temos, como eu falei, você não vai ferver um leite numa vasilha suja, você vai perder esse leite, certinho, não tem como você beber esse leite, ele não vai prestar. E o Espírito Santo, para habitar dentro de nós, Deus é um Deus zeloso, um Deus de amor. É por isso que Ele nos chama ao arrependimento, porque Ele vai transformar a minha natureza velha numa nova criatura. O Espírito Santo vai conduzir a minha vida, à medida que eu vou buscando o Senhor, Ele vai me dando orientação, nós vamos ouvindo a orientação do Senhor. É isso que o Senhor quer, que nós demos ouvido, para que o Espírito Santo dele possa habitar no meu coração. Ele não vai habitar se eu estiver na prostituição, se eu estiver na ganância, se eu estiver no adultério. O adultério não significa, meus amados irmãos, eu meditando nisso aqui e vendo que o adultério não é só o cara que é casado que vai adulterar contra a mulher, não. Nós estamos vivendo um sistema que tudo é adulterado. Se nós observarmos, tudo está vindo adulterado. Infelizmente nós temos que dizer isso, porque é a realidade. O Senhor, Ele fala. Se nós vemos que nós comprava de 1000 gramas, já não é mais 1000 gramas. Se nós vemos o pacote do biscoito, ele tem 3 fileiras, mas já é bem... E por aí vai. Tantas coisas. Por quê? Porque o homem quer buscar poder. Mas nós temos que buscar o poder do Senhor, o poder que vem do alto. Porque o que nós conquistar aqui, nós podemos perder no segundo. Aquele povo lá em Paraná, fração de horas, minutos, eles perderam tudo que tinha. Muitos perderam até a vida. É um sinal para que eu e você fiquemos alerta e que nós não temos mais tempo para dizer, não, amanhã eu dou crédito à palavra do Senhor. Não, é hoje, é o agora, porque amanhã não pertence a mim e nem a você, mas pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O 10,
O versículo diz assim: que não satisfaz, ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. O chamado do Senhor, nós vimos no versículo primeiro que ele chama 3 vezes: vinde a mim. Aqui, né, ele já está chamando mais uma vez com um amor. Se você perceber, não tem nada de opressão, não tem nada de... É simples a palavra do Senhor. É simples. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos, né, estar verdadeiramente inclinados, né, e ouvir o vinde do Senhor. Inclinai os ouvidos. Escuta o Senhor. Ouve a palavra do Senhor. É assim que o Senhor fala: me ouve, ó meu filho, anda em obediência comigo. Nas lutas, persevera, seja perseverante. E o que é nós, servos de Deus, perseverar? É quando vem as lutas, muitas vezes surge a luta no nosso meio, aí nós fazemos igual criança, fazemos um beicinho, não quero mais, vou para a casa vizinha. E não é assim, meus amados irmãos. Se nós temos um problema, nós temos que procurar resolver imediatamente, para que não haja trava. O Senhor, quando há esse problema e eu não procuro resolver, acontece uma trava, e aquela trava ela não vai quebrar fácil, ela vai sempre se arregimentando. Eu tenho que quebrar logo, E como é que eu vou quebrar isso? É pedindo ao Senhor: Senhor, me dá direção. Se houve como eu disse, um beicinho com alguém, com meu irmão, muitas vezes a nossa matéria leva, não tem um jeito, mas para haver o problema, quando não era fácil de resolver, eu soube fazer com que acontecesse, mas para pedir o perdão, eu tenho que pedir o perdão, procurar resolver essa situação, para que o Senhor continue a trabalhar na minha vida. É ouvir o Senhor, é ouvir esse vinde do Senhor, é a obediência ao Senhor. Não é fácil porque vem as lutas, mas confie no Senhor. Ouve, a vossa alma viverá, na segunda linha do versículo 3. Ouve e a vossa alma viverá. O Senhor é maravilhoso. Ele, aqui o tempo todo, Ele está convidando, chamando com amor. Ouve, a vossa alma viverá. Porque nós temos que ter um compromisso com o Senhor para nos doar para o Senhor. E como nos doar para o Senhor? Dando ouvido. Aí o Senhor vai dar graça para me livrar do adultério, vai quebrar esse jugo, essa cadeia, porque o pecado é uma corrente, é uma cadeia. O pecado é como um anzol. O anzol, se você vai botar ele limpo e seco dentro da água, não. Você vai botar uma isca, e é uma isca especial para cada tipo de peixe que você quer pegar. O pecado, ele não vem já de cara te dizendo que é pecado. Ele vai rodeando, quando você cai, aí para sair é difícil, só a graça do Senhor. É por isso que nós temos que dar crédito à palavra do Senhor. Esse vinde do Senhor é tremendo. Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ver em 2 Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver por que foi que o Senhor deu essa bênção tremenda para Davi. Porque foi uma bênção que ele prometeu para Davi, mas Davi foi fiel. Se nós lemos o versículo 7, né, de 1 Samuel, o capítulo 7, foi o único que eu posso perceber, foi o único que se preocupou-se em fazer uma casa para o Senhor. A casa do Senhor era em tenda, a arca. E Davi, quando Deus deu sossego a ele, leiam depois,
que vocês perceberam o quanto as bênçãos que o Senhor tem aqui, aí ele vai dizer por que o Davi recebeu aquelas bênçãos. Davi foi um cara fiel ao Senhor, íntegro. Ele teve as falhas dele, ele teve os pecados dele, mas ele se arrependia. E o que nós temos que fazer também é nos arrepender de coração. Não é eu chegar aqui para o pastor Sérgio Sampaio e dizer: rapaz, aconteceu isso assim, me arrependa. Aí, não, é de coração. Se eu tive alguma contenda com ele, eu tenho que ir buscar qualquer um irmão. É buscar me resolver com ele, mas de coração. Não para que aparentemente, fisicamente, mas no meu interior. E Davi foi abençoado com as bênçãos porque ele foi fiel ao Senhor. O Senhor deu descanso a ele das vitórias. Aí quando ele estava com essa vitória, o que foi que ele fez? Agora eu quero fazer uma casa para o Senhor, para a arca do Senhor, uma casa de madeira, porque ela estava em tenda. E o Senhor até questionou: mas tu vai fazer uma casa para mim? E por isso Deus abençoou Davi. E Deus quer também, nos abençoar. Como diz: eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. As bênçãos que Deus deu para Davi, o Senhor pode nos dar também bênçãos espirituais. É nós darmos ouvido, obedecer ao Senhor. E o Senhor, quando Ele nos chama, quando Ele nos convida, Ele é do jeito que eu estou. Como foi que o versículo primeiro, que diz, a graça é para todos. Quem tem dinheiro e quem não tem, vim comprar sem preço. Porque Deus tem algo tremendo para a minha vida, para a sua vida. Mas para isso eu tenho que ter renúncia do meu eu, dos meus pecados e querer obedecer ao Senhor. Davi era um cara tão temente ao Senhor, tão obediente, que ele podia, depois de vencer, na sua casa, lá no seu palácio, ter deixado a arca do Senhor lá. Mas não, ele se preocupou. Nos estudos aí nós vimos, que teve um pessoal de servo de Deus lá, que ele conquistou todas as batalhas, era vitorioso, mas ele juntou o ouro e fez uma estola sacerdotal que não lhe pertencia. Ele era um servo de Deus, conhecedor da palavra, daquilo que o Senhor tinha feito, usado ele grandemente. Ele tinha, afinidade com o Senhor, mas ele, ao final, ele fez uma coisa que não agradou o Senhor, e por essa coisa foi pagado um preço caro, porque os filhos dele todos morreram. Mas nós, o Senhor nos chama com amor e nos quer nos dar essa bênção que foi dada a Davi, mas Davi recebeu pela obediência. O cara, quando perdia, ele chegava aos pés do Senhor, chorava, se lamentava, o Senhor dava vitória. Mas se ele perdia, era por algo que ele tinha feito de errado, por algum pecado. Sabemos que Davi, no alto da sua trajetória, ele cometeu um pecado gravíssimo, mas ele foi para os pés do Senhor, de coração, pediu perdão e o Senhor perdoou. E diz a palavra do Senhor que ele era segundo o coração de Deus. O cara era fiel, íntegro ao Senhor, ele reconheceu. E o que nós temos que fazer também é reconhecermos as nossas falhas e saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Não há um outro. O ser humano, ele fala vários deuses. Aí eles dizem mesmo assim: só há um só Deus. Não há vários deuses. Agora, um só Senhor, um só Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que se preocupa com você. Não é aquele Deus morto, aquele Deus imaginário que não pode fazer nada por mim, nem por Ele mesmo. Nem por Ele mesmo Ele pode fazer. Mas esse Deus aqui, se você der crédito, se eu der crédito e ouvir, Ele vai fazer uma transformação na minha vida, e é uma transformação boa, uma transformação de vida eterna.
E Ele vai me suprindo o material diante da minha obediência. Deus vai dando, não significa que para nós sermos servos de Deus, vamos renunciar tudo da terra. Não, vamos renunciar aquilo que desagrada ao Senhor. Mas aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai me dar, vai lhe dar. Não tem cadeia que o Senhor não possa quebrar. Não tem vício mais difícil. Você pode estar hoje mergulhado num vício que você diz não tem saída. Tem saída. Se você obedecer a palavra do Senhor, tem saída. Tem salvação. E você vai ter paz. Você vai comer o melhor desta terra. Você vai ter sossego. Você vai ter sua boa alimentação na sua mesa. Você vai ter sede da boa alimentação. Porque quando nós estamos presos no nosso vício, da bebida, das drogas, seja lá da prostituição, seja lá que vício for, nós não temos força, não existimos, mas se nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer, Ele quebra essas cadeias, Ele nos dá graça para que nós possamos nos libertar, e Ele está pronto para fazer isso comigo e com você, porque Ele é um Deus fiel. Eu queria ler só aqui o versículo 6 aqui, ó. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. E o que é? Enquanto nós podemos achar, enquanto nós temos fôlego de vida, o Senhor está disposto a perdoar os meus pecados, os seus pecados, está disposto a fazer a transformação na minha vida. Ele solta os cativos, os oprimidos. Ele dá liberdade para você que está na depressão. Creia que isso não é de Deus, é do inimigo. Chega, nós que fomos comprados e lavados com o sangue de Jesus, isso é para passar bem longe de nós. Creia no Senhor, nosso Deus, que Ele está pronto para nos libertar de tudo. É você que crê nesta palavra. Busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto há vida, que vai ter uma hora que o Senhor vai se afastar. Vai ter uma hora, e se eu fechar, e a hora é enquanto eu tenho ouvido para ouvir, olhos para ver, e boca para falar, e tudo isso são ferramentas que o Senhor nos dá, nos dando a oportunidade, nos dando a condição, né, de nós renunciar com a nossa boca, ouvir com os nossos ouvidos, entender, e ver com os nossos olhos a glória do Senhor, porque quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida, quantas bênçãos o Senhor tem feito na minha vida, material e espiritual, mas eu busco primeiro o Senhor. Digo: Senhor, se for da tua vontade, me dá isso, se for da tua vontade, me dá um transporte. Ele me deu, o Senhor me deu uma família, me deu condição de eu criar. Eu gosto sempre, né, de lembrar de onde eu vim, porque eu não era nada, de onde daquilo que eu acreditava, naqueles que não podia fazer nem por ele. Eu acreditava num Cristo que estava uma cruz. Hoje eu acredito num Deus vivo que morreu e ressuscitou. E isso Ele quer fazer com você, para você crer nesse Deus vivo. Creia. Você tem medo dos acontecimentos, mas está no controle de Deus. Obedeça ao Senhor. É a palavra do Senhor, é nós obedecermos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor, o amor dele não é para que ele não se aborrece por eu me afastar, mas o amor dele é para que eu venha. Venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa o teu jugo nos meus pés, deixa o seu jugo nos pés do Senhor, entrega, faz uma decisão, aonde você estiver, não sei. Tire da sua mente aquilo que você já ouviu falar do povo de Deus. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Porque o homem ele é falho, mas Deus é misericordioso. Esse Deus é o Deus que nós cremos. Esse Deus é um Deus que anseia que você tenha sede de buscar esse Deus, de beber desta água. Vou ler aqui só no Apocalipse para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse. Apocalipse 22, no versículo 17, diz assim:
O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Para quem quiser receber de graça da água da vida. O Espírito do Senhor. O Espírito e a noiva diz: vem, ele está chamando, vem. É para mim, é para você. E aquele que tem ouvido, diga. O que eu falei, né? Que nós precisamos dos nossos ouvidos bem atentos para ouvir a palavra do Senhor. Diga: vem. E aquele que tem sede, tenha sede do Senhor, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba, tome posse. Que cada um de nós possa tomar posse dessa bênção maravilhosa que o Senhor tem para dar. Porque é de graça, tudo já foi feito. Ele mandou o Filho Jesus, seu Filho, para morrer por mim e por você. E ele, na sua obediência, como eu disse, ele renunciou tudo. Já pensou, rapaz? Era o rei, era filho de Deus, tudo ele tinha. Renunciou tudo por amor de mim e de você e cada um de nós que estamos aqui. O que nós temos é que crer nesta palavra. O chamado do Senhor estava lá em Isaías, mas se nós formos lermos o Velho Testamento, o chamado do Senhor está aqui para nós também. A água do Senhor, Apocalipse 21, versículo 6, a água do Senhor. Onde nós formos ver a água do Senhor? Se eu não me engano, João 14, no 4, versículo 14, fala da água do Senhor, da água que dá vida. A água que aquela mulher que não tinha condição diante dos olhos do homem, uma pecadora, o próprio Jesus chegou lá e conversou com ela, ela se converteu e foi uma bênção do Senhor. E esta água do Senhor, se nós bebermos, ela é para ser essa bênção. Ela vai aumentar, ela vai fluir, ela vai se passar para as outras pessoas. O que é que fala em Isaías 47? A água lá do trono do Senhor era a água de Deus, aquela água onde ela passava, ela dava vida. Nasceu rio, criou-se árvore, a água do Senhor dando vida. E para nós, ela é a mesma água que quer estar dando vida para nós. Mas é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida daquele que ouve e obedece. E o chamado do Senhor: vinde, escutai, tenha sede, receba de graça. Porque é para todo, essa graça é para todo. Não está individual, é para todo, rico, pobre, quem está enfermo lá no leito do hospital, quem está lá na sua prisão, um presídio que não tem a sua liberdade, e o Senhor quer dar essa liberdade, é de graça. Receba, escute. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem se preocupado com nós. Deus tem se preocupado com cada um, tem se preocupado com você. Você que está aflito. Confia no Senhor. Dá uma chance para o Senhor trabalhar na tua vida. Porque Deus não engana, Deus não faz propaganda, Deus não tem contrato minúsculo. O Senhor é claro, como foi essa palavra aqui, que não precisou nem nós lermos o versículo todo, mas eu creio que o Senhor falou aos corações de cada um que ouviu. E aquele que o Senhor falou, tome posse, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos dando graça para que nós possamos, não sei,